pessoal! Nessa revisão de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais dos seres vivos. Então, toda aula de biologia, os professores acabam perguntando, né, o que é vida? E aí é muito fácil a gente dar exemplos de seres vivos, é muito fácil a gente diferenciar os seres vivos dos não vivos, mas acaba ficando mais difícil a gente dizer quais são as características que são comuns a todos eles, tipo as características que são comuns às bactérias e a nós, por exemplo. Então essa revisão ela vai falar um pouquinho sobre essas características principais, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre a composição química dos seres vivos. Eu coloquei essa palavrinha estranha, né, o CHOMPS. Essa palavrinha, ela nada mais representa do que as iniciais dos principais elementos químicos que constroem os seres vivos. Então, o C é o carbono, aqui o hidrogênio, depois o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, esses são os principais elementos. E nos seres vivos, esses elementos constroem substâncias, né, que a gente costuma chamar de biomoléculas. Então, essas biomoléculas são principalmente as proteínas, os lipídios, que são as gorduras, os ácidos nucleicos, que são o RNA e o DNA, e também os carboidratos. Esses elementos, eles também constroem a água e sais minerais, que também são super importantes, né? Outra característica comum a todos os seres vivos é a presença de célula, né? Inclusive, essa célula, que é comum a todos os seres vivos, ela é construída a partir desses elementos e dessas biomoléculas. Então, toda célula contém essas biomoléculas que a gente colocou aqui. E aí, quando a gente fala sobre a célula, os seres vivos, eles podem ser classificados de duas formas, isso falando do tipo de célula. Então, eu tenho organismos que são procariontes, que são aqueles seres mais simples, porque a célula procarionte é aquela célula mais simplesinha e é aquela que a gente diz que não tem núcleo verdadeiro. São as bactérias e cianobactérias. E existem também aquelas células que a gente chama de eucariontes. Então, com exceção das bactérias e cianobactérias, todos os outros seres são eucariontes. E dentre as várias diferenças, né, a principal é a presença de núcleo organizado. Com relação à célula, os seres eles também podem ter uma única célula, a gente chama esses seres de unicelulares, ou ele pode ter também várias células, e aí ele pode ser pluri ou multicelulares, tá? Então é por isso, né, no caso dos seres unicelulares, é por isso que a gente costuma falar que a célula é a unidade básica da vida. Por quê? Porque se o organismo tiver apenas uma célula, ele já é considerado vivo. Por isso, unidade básica da vida. E esses seres, eles têm a capacidade de crescer. Característica dos seres vivos é o crescimento. Aí vocês podem perguntar, né, mas como que esses seres unicelulares vão conseguir crescer? Esses seres unicelulares, eles crescem em volume, é a célula que cresce. Enquanto que os seres multi ou pluricelulares, eles crescem em número de células, que é o nosso caso, por exemplo. E para esses seres crescerem, eles precisam ter matéria para isso, né? Para esse crescimento, quer seja em volume, quer seja em número de células. E por isso, uma outra característica comum aos seres vivos é a nutrição. Então, todo ser vivo precisa retirar nutrientes do meio, quer seja pela alimentação, como é o nosso caso, a gente ingere o alimento para depois digerir, quer seja simplesmente absorvendo nutrientes do meio.
ainda alguns outros seres que conseguem produzir, né, o próprio alimento, entre aspas, como a gente coloca. Então, quando eu falo de um ser vivo que precisa retirar nutriente do meio, eu falo que ele é um organismo heterótrofo ou heterotrófico. Ao passo que aqueles seres que são capazes de produzir o próprio alimento, a gente chama esses seres de autótrofos. Mesmo esses autótrofos, em muitos momentos, eles precisam retirar outros nutrientes do meio, tá? E essa nutrição, esses nutrientes, eles são utilizados para a realização de reações químicas. Essas reações químicas a gente chama de metabolismo. E essas reações químicas que a gente chama de metabolismo, elas podem ser reações que vão produzir substâncias, e nesse caso a gente chama de anabolismo, como é o caso, por exemplo, das plantas que, fazendo fotossíntese, produzem a glicose. E as reações de quebra de substâncias, quebra entre aspas, né, a gente chama de catabolismo. Então, usando aí o mesmo exemplo, essa glicose que a planta produziu, eu vou consumir e vou acabar utilizando essa glicose, quebrando a glicose para produzir energia, né? Então, exemplo de catabolismo. Tudo isso também é muito importante para que o ser vivo ele consiga se reproduzir, tá? Gerar uma prole. Então, os seres vivos, eles podem se reproduzir de duas formas: a assexuada. Então, a assexuada, ela, entre aspas, ela gera clones, né? Então, por exemplo, uma bactéria se dividindo, essas bactérias, essas células filhas, elas serão clones, elas serão idênticas à célula-mãe. Uma esponja, por exemplo, que se reproduz por brotamento, ela também gera clones, né? E a reprodução sexuada, e aí vocês podem encontrar duas definições, né? A primeira definição diz que a reprodução sexuada ela está relacionada à produção de gametas. E a outra definição, que inclusive até é melhor, é mais correta, é aquela definição que fala que há troca de material genético na reprodução sexuada, né? Então, nem sempre vai ter gameta, mas se houver troca de material genético, então eu posso considerar reprodução sexuada. Uma outra característica é a reação a estímulos. Então, quer dizer, para ter metabolismo, para se nutrir, para crescer, para se reproduzir, tudo isso, os seres vivos, eles precisam interagir com o meio. Eles interagem com outros seres, interagem com o meio. E interagindo, os seres vivos, eles acabam também reagindo a estímulos, né? Então, o que é reação a estímulo? Então, você está assistindo alguma coisa, por exemplo, e aí toma um susto, né? Isso é uma forma de reagir a estímulo. Outro exemplo, a nossa pupila. A pupila do nosso olho, quando você aponta, por exemplo, uma luz muito forte, ela acaba contraindo, né? Ou ainda, uma planta. Uma planta, ela tende a crescer em direção à luz, que é o fototropismo. Então, é um outro exemplo de reação a estímulo. Nesse caso, o estímulo é o estímulo luminoso. A planta cresce em direção à luz, né? Então, reação a estímulo não é só movimento, né? Por quê? Porque tem seres que acabam nem se movendo, né? Como uma esponja, por exemplo, e ela ainda assim reage a estímulos, tá? E finalmente, todos os seres vivos evoluem. Só que essa evolução, né, essa evolução é a modificação ao longo do tempo. Só que quando eu falo em modificação ao longo do tempo, eu não estou falando de um indivíduo, eu estou falando de populações. Então, segundo a teoria da seleção natural, o que acontece é que o meio, ele influencia
naquela população e acaba selecionando os mais adaptados, ou seja, só os seres que estiverem daquela população que forem mais adaptados àquele meio é que vão sobreviver, tá? Então, a evolução nesse sentido, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que essa revisão ela tenha ajudado.